Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre litigância de má-fé e o dano processual, tema aí de teoria geral do processo. Um tema importante porque aborda aí a ética. A ética é uma questão que envolve os advogados e as partes num processo. O artigo 5º do Código de Processo Civil diz lá que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. E a boa-fé é um princípio de direito processual civil. O artigo 5º traz essa inovação, pois não constava no Código de Processo Civil de 1973 o princípio da boa-fé objetivo quanto aos processos. Então, ao inovar, traz como normas fundamentais do processo civil o princípio processual de boa-fé, ao qual, segundo o melhor conceito de Flávio Tartucci, diz que é a boa-fé objetiva, conceituada como uma conduta leal dos participantes na relação jurídica, aqui na relação jurídica da lide, aonde a violação dos deveres processuais passa a gerar uma imposição de penalidades por litigância de má-fé, ou seja, uma responsabilização objetiva ou sem culpa pelos danos processuais ou materiais causados à outra parte ou a quem estiver na lide. O artigo 5º, então, ele não se limita às partes. O artigo 5º do CPC, ele implica aí o dever de atuar em conformidade à boa-fé, não só com relação à outra parte, mas com quem esteja participando da lide. E isso é interessante, porque aí também acaba integrando-se os advogados, que são os procuradores das partes. Então, o que diz o artigo 77 do Código de Processo Civil é que não se deve faltar com a verdade ao expor os fatos em juízo, não apresentar a pretensão ou defesa que sabe não ter fundamento, não produzir provas ou praticar atos desnecessários dentro do processo, não criar obstáculos para o cumprimento das decisões judiciais. Também declinar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações e não praticar nenhuma inovação ilegal ao estado de fato de bem ou direito litigioso. Então, todas essas questões estão dentro do princípio da boa-fé no artigo 77 do Código de Processo Civil como dever de seus procuradores, que estarão aí representando as partes no processo. E também são deveres das partes. O artigo 77, ao ser violado no inciso 1, 2, 3 e 5, gera perdas e danos, conforme diz o artigo 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente, terceiro. Lembram que existe a figura dos terceiros na lide. O artigo 77 ainda, em seus parágrafos, estabelece o que? As penas. O juiz advertirá qualquer das partes que terá essa conduta contrária à boa-fé, atentando à dignidade da justiça. Também, segundo o que prevê o inciso 4 e 6 do artigo 77, são atos contra a dignidade da justiça, ou seja, passíveis de sanções, responsabilidades criminais, cíveis, processuais, cabíveis a quem a fizer, além da multa de 20% sobre o valor da causa, consta lá no parágrafo 2º do artigo 77. Também temos as questões de multas fixadas em favor do Estado e essa multa não pode ser fixada aí um valor que seja considerado fora do valor da causa. Se for, tem que considerar, se o valor da causa for irrisório, aí a multa sobre o valor irrisório pode chegar em até 10 vezes o valor do salário mínimo, diz o parágrafo 5º do artigo 77. E ainda temos as questões dos ofícios, a quem faltar com as obrigações, no artigo 77, ofício se for advogado à OAB, ofício a quem cometeu a ilicitude de violar a boa-fé no processo. Ok? Então, o artigo 78 se aplica também a este fato, quando se faz requerimento ofendendo quem quer que seja lá no processo. Então, o juiz vai determinar que as expressões ofensivas sejam riscadas dos autos e, obviamente, o juiz poderá oficiar a OAB se houver expressões ofensivas realizadas pelos advogados de uma das partes. É o que diz o artigo 78, parágrafo 1º e 2º do Código de Processo Civil. Com relação aos danos, nós estamos falando de responsabilidade por dano processual. Então, esses danos, eles podem ser condenados, aí, quem fizer a litigância de má-fé, em um valor de multa de 1 a 10% do valor da causa, ou a multa será até 10 salários mínimos.
ok? Então, quando houver duas pessoas, o juiz condenará proporcionalmente aí essa litigância de má-fé. Cada parte ficará ali, por exemplo, se a multa será até de 10 salários mínimos, cada parte pode ficar com 5 salários mínimos de multa, porque o máximo é 10 quando são duas partes, entenderam? É o que diz aí o entendimento da melhor doutrina. E o artigo 80 do Código de Processo Civil especifica números clausos, as situações que são de litigância de má-fé no processo. Inciso 1, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, o inciso 2, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, o inciso 3, opuser resistência injustificada em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado, inciso 6, e o inciso 7 e o último do artigo 80 também se considera litigante de má-fé aquele que interpuser um recurso com intuito manifestamente protelatório. Então, todas essas questões de má-fé devem ser comprovadas pela parte que se viu prejudicada no processo. Qualquer abuso ou dolo da parte nas condutas, nós teremos aí a aplicação da litigância de má-fé pelo juiz que está exercendo a jurisdição naquela vara, naquele juízo, naquele ofício judicial. E aí nós temos que o novo CPC, então, com essas abordagens lá no artigo 5º, no artigo 77, principalmente no artigo 78, 79 e 80 do Código de Processo Civil, estabelece aí penalizações de litigância de má-fé que são muito mais amplas que as previstas no Código de Processo Civil anterior. Então, aqui se destaca pagamento de multa, indenização à parte contrária e pagamento de honorários advocatícios e despesas que efetuou como possíveis, ferramentas para se colocar a litigância de má-fé em eficiência no processo, na lite. Ok? Então, muito importante isso como conteúdo da aula de Teoria Geral do Processo. Litigância de má-fé e dano processual, inovação do Código de Processo Civil de 2015. Até a próxima!